1 Coríntios 14, 2. Isso. Na minha Bíblia, a Nova Versão Internacional diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Na versão da Mensagem, uma outra versão da Bíblia, que está ali no telão, diz: se vocês o louvam quando falam em línguas, Deus o entende e ninguém mais, pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais, e isso é entre você e ele. Nós vamos começar agora um novo capítulo do livro de John Bevere sobre o Espírito Santo, capítulo 5, idioma do Espírito. Nós vamos falar o dia 1, relembrando que nós estamos falando sobre o falar em línguas, o dom de línguas, que nós conhecemos e que muitos de nós já viram, já ouviram, ou mesmo têm esse dom. E nós falamos nas últimas lições que esse dom de falar em línguas são conhecidos no Novo Testamento e são manifestados no Novo Testamento com 4 tipos. A gente pode dividir eles em 4 tipos. 2 tipos são públicos e 2 tipos são particulares. Os 2 primeiros tipos públicos, é para ser usado preferencialmente em público. Não quer dizer que não pode ser usado no nosso momento com o Deus devocional, mas preferencialmente é usado em público, primeiramente como um sinal para os descrentes, né? Então você começa a falar numa língua, uma língua que você não estudou para aprender, não morou no país. Você começa a falar, por exemplo, em japonês, quando tem um japonês que entra na igreja, e aí você começa a falar as coisas de Deus para ele. Então esse sinal é um sinal para que aquela pessoa creia em Jesus, creia que ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, e que agora essa pessoa pode ser salva, pode receber o perdão dos seus pecados. É um sinal para os descrentes. Esse é o primeiro tipo de língua pública. O segundo tipo é a interpretação na igreja. Esse tipo de língua, a pessoa vai falar em línguas, numa língua que ninguém conhece, e aí depois a pessoa vai interpretar o que ela disse. Por exemplo, alguém aqui já fez aula de inglês? Já estudou inglês? Quem? Ah, tá bom. Se eu falar assim, I love hot dog, eu falei, eu amo cachorro quente, certo? Quem gosta de cachorro quente? Né? Então eu traduzi para você o que eu falei. Isso é uma tradução. No caso da interpretação de línguas, é mais ou menos isso que eu fiz, só que em vez de ser uma tradução, é uma interpretação, porque às vezes a gente pode falar um monte de coisa em língua que ninguém entende, nem mesmo a pessoa que está falando, e aí depois a pessoa interpreta. Ela pode falar 10 palavras em línguas e falar 2 em português, porque é uma, vamos dizer assim, é uma tradução do Espírito, que na verdade não é uma tradução literal, mas é uma interpretação. Eu já tive essa experiência em casa, orando em línguas. Eu sabia o que eu estava falando, e aí se eu estivesse em um lugar público eu poderia falar. Então ele é preferencialmente para ser usado em público. Amém? Mas ele serve como interpretação na igreja, e a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo vai dizer, que é melhor que a interpretação, ela mais edifica a igreja do que a profecia. Amém? Porque é Deus falando diretamente com o povo. E depois, os 2 tipos de línguas particulares é para oração pessoal e para intercessão. Nós vimos aqui, aquele que não fala em língua fala aos homens. Não fala aos homens, mas fala a Deus. Aquele que fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus. Fala a Deus em mistérios. Então, o que ele está falando? Está falando da oração particular, que serve para edificação pessoal. O que significa isso, pastor? Edificação pessoal. Tem algo que você precisa orar pela sua vida que você não sabe, mas Deus sabe. E Deus quer usar da minha boca para orar por mim mesmo. Olha só, Deus quer usar da sua boca para que você ore por você mesmo. Então, é quando a gente usa o falar em línguas como oração pessoal. Amém?
E tem também o outro tipo particular, que é para intercessão, que é o número 4 ali, que eu também vou falar em línguas, mas aí então o Espírito Santo começa a trabalhar através da nossa boca, para estar orando por outras pessoas. A gente não tem controle sobre isso, não dá para falar, ó, Espírito Santo, agora você fala essa língua para falar com tal, para você orar por tal pessoa. A gente não tem esse controle, mas eu também já tive essa experiência no particular, ou mesmo em orando na igreja com outras pessoas. No momento que eu estava intercedendo, falando em línguas, eu sei que eu estava intercedendo por alguém, amém? Deus me revelava alguma coisa da vida da pessoa. Mas o que a gente quer chamar a atenção agora? Preste atenção, nesse capítulo 5, que está falando o idioma do Espírito. As línguas, na sua função particular, ok? Preste atenção. A sua função e a natureza, ela vai ter para que a gente tenha uma interação em particular com o Espírito Santo. Como nós vimos aqui no versículo 2, que aquele que louva, se vocês o louvam quando falam em línguas, Deus o entende, ninguém mais. Pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais, e isso é entre você e Deus. Então pense assim, nós precisamos compartilhar algo com Deus, e Deus quer compartilhar algo conosco, e Deus vai compartilhar algo conosco no nosso espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Um cachorro, um animal, a natureza não pode adorar a Deus. Elas louvam a Deus, como diz os Salmos, todo ser que respira louva ao Senhor. Mas Deus procura verdadeiros adoradores, está lá em João 4:24, que o adora em espírito e em verdade. Então no nosso espírito é que nós vamos nos relacionar com Deus, e ali que nós vamos compartilhar, que nós vamos nos conectar, que nós vamos estar ligados com Deus e interagir com eles. E isso acontece principalmente quando a gente ora em línguas. Amém? Versículo 4, vamos ler lá. Você está com a sua 1 Coríntios aberto? 1 Coríntios 14, versículo 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então quando a gente prega, a gente está edificando quem? A gente está ensinando quem? A gente está fazendo quem crescer? A igreja, certo? Quando a gente prega, quando a gente profetiza, quando está falando profetizar aqui, não é adivinhar para o futuro, está falando de pregação. Quando a gente prega a palavra de Deus segundo o Espírito Santo, a gente está profetizando, amém? Amém? Amém. E a gente edifica a igreja. Mas preste atenção, é importante que eu e você tenham esse dom de falar em línguas, e a Bíblia diz, buscar com zelo os melhores dons, porque tem algo que Deus quer fazer na sua vida, e Ele só vai poder fazer depois que você orar por você mesmo em línguas. Amém? Porque é uma interação que você vai ter com o Espírito Santo com você, que Ele precisa trabalhar na minha e na sua vida. O que é? Não sei, se Ele quiser revelar, Ele te revela. Mas a gente fala em mistérios a Deus. Se Ele quiser revelar, Ele revela. Às vezes, na maioria do tempo, Ele não revela para a gente não atrapalhar, porque senão a gente atrapalha. A gente vai querer dar uma mãozinha para Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus falou que ia fazer uma grande nação de Abraão. Só que Deus chamou ele com 75 anos e já estava beirando 100 anos, e Deus não havia cumprido a promessa, né? Ele duvidava. E quando ele tinha mais ou menos uns 90 anos, um pouco antes de 90 anos, a sua mulher falou: chega de você esperar em Deus. Já haviam passado cerca de 13 anos mais ou menos, né? Porque quando nasceu Isaac, o seu irmão Ismael já tinha 12 anos. Então, mais ou menos 13 anos depois que Deus chamou ele, olha só, Deus te deu uma promessa, faz 13 anos que ele não cumpriu. Aí a mulher fala assim: não, deita com a minha serva Agar, tenha um filho com ela, e esse filho vai ser meu e vai ser seu. Eu vou adotar ele. Ele deu uma mãozinha para Deus. A mulher dele deu uma mãozinha para Deus, os dois juntos. Então muitas vezes Deus não nos fala o que a gente está orando em línguas,
porque a gente vai atrapalhar a Deus. Amém? Por isso que nós podemos falar em línguas ou falar com entendimento. Mas ambos, se nós estivermos orando mediante a intercessão do Espírito Santo, vai ser usado para que a gente interaja com Deus. Por isso que é importante que a gente ore. Por isso que é importante que a gente cultive uma vida de oração. Não dá para a gente ser cristão, não dá para andar com Deus sem a gente ter a prática da oração. Amém? É uma coisa que a gente constrói dia após dia. Amém? Mas também, o falar em línguas é também uma língua para guerrear. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios. Antes de Filipenses, capítulo 6. Vamos ler o versículo 12. Diz assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente está em guerra. Quem é corintiano aqui? Você está em guerra contra os palmeirenses? Quem é São Paulino aqui? Está em guerra contra os palmeirenses? Contra os corintianos? Quem é palmeirense? Está em guerra contra os corintianos? Agora, todo mundo torce para o Brasil. Estamos em guerra contra os argentinos? Não. Com quem que a gente está em guerra? Não é contra o Temer, não é contra o Alckmin, não é contra o Nogueira. Contra quem que a gente está em guerra? Contra o diabo, amém? E contra os diabos e seus demônios, amém? Então olha só, a gente está aprendendo, presta atenção, quando a gente ora em línguas, a gente edifica a si mesmo, e a gente vai orar algo pela nossa vida, que Deus quer fazer na nossa vida. Mas também quando a gente ora em línguas, a gente tem que entender que a gente vai usar essa língua para combater o mundo das trevas, contra a nossa vida e contra a vida do mal que se levanta contra a igreja, contra os irmãos, até do nosso país. Amém? Então olha só, se a gente estiver numa guerra, vocês já devem ter visto algum filme nazista. Quem já viu filme nazista aqui? E aí eles tinham aqueles códigos nazistas, e aí sempre tem alguém no filme que tenta decifrar aqueles códigos para tentar descobrir o que os nazistas iam fazer, para que eles pudessem guerrear contra os nazistas, descobrir o plano deles e frustrar e destruir os planos dos nazistas. Amém? Vocês já viram algum filme mais ou menos assim? Por quê? Porque quando você está numa guerra, se eu sei o plano do meu inimigo, se eu sei a forma do que o meu inimigo vai me atacar, ou vai se defender, eu vou saber melhor como me defender e como atacar, sim ou não? Então, Deus nos deu algo, porque é algo que acontece pela fé, lá em Marcos 16, 15, Jesus fala assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, esses sinais seguirão os que creem. O que ele diz? Expulsarão os demônios, curarão os enfermos e falarão em novas línguas. É algo que acontece pela fé. Deus já pode ter te dado esse dom, você pode ter enterrado e parado de falar, porque é algo que acontece pela fé. Amém? Mas olha só, Deus escolheu usar desse momento de falar em línguas. Deixa marcado aí esse lugar que você está da Bíblia, Efésios 6, aí deixa marcado. Ele escolheu o que fazer quando a gente fala em línguas. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Capítulo 2, 7 e 8. Quem não conseguir achar, tem no telão. Diz assim, 2, 7 e 8. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus pré-ordenou antes
do princípio das eras para a nossa glória. Amém? Olha só, quando a gente fala em línguas, o que ele está dizendo? Que nós falamos da sabedoria de Deus e nós falamos algo que está oculto. Oculto para todos, tanto para nós quanto para o maligno. Amém? Deus sempre tem um plano que o maligno não pode entender. Por exemplo, quando Jesus tinha que morrer na cruz, quem que entrou em Judas para que Judas fosse trair Jesus? Vocês lembram quem que entrou em Judas? Quem que entrou em Judas antes dele trair Jesus? Na Santa Ceia, quem que entrou em Judas quando ele comeu o pão? Quem entrou em Judas? Quem entrou nele? Que demônio? O Lúcifer, o diabo, entrou em Judas. E Judas foi lá, fez o trato com os principais sacerdotes para entregar Jesus. E depois foi até o jardim do Getsemane e levou todo mundo para prender Jesus à noite. Ora, quem entregou Jesus para ser preso e para ser morto foi o próprio diabo através da vida de Judas. Mas se o diabo perdeu na cruz, por que o diabo iria fazer algo que é loucura, que iria destruir o reino dele aqui na terra? Porque quando Jesus ressuscitou, ele disse: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Você acha que o diabo ia fazer um gol contra ele mesmo? O que vocês acham? Estava oculto para ele, porque o diabo perdeu o entendimento das coisas de Deus quando ele pecou contra Deus. Amém? Então Deus escolheu, e sempre escolhe fazer um plano que está oculto ao inimigo. E quando eu e você, abre a sua Bíblia agora em Efésios 6,18, quando eu e você escolhemos orar em línguas, com esse dom que Deus nos deu, para alguns, para outros não, mas você pode buscar e receber, nós vamos orar contra o mundo das trevas em línguas. Amém? Efésios 6,18, orem no Espírito. O que está escrito? Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós temos que orar. Quando a Bíblia diz orar no Espírito, está falando do orar em línguas. Amém? Então a gente ora em línguas para quê? Para nós, para os outros, alto, baixo, com súplica, orando por todos os santos. Por quê? Porque é algo que Deus nos deu para orar a perfeita vontade de Deus. Caiu a luz. Voltou. Está funcionando. Vocês viram que está funcionando? Vocês viram que está funcionando a luz de emergência, acendeu na hora, né? Mas preste atenção. Dá uma desligada lá, Fabiano, por favor, no ar. Desliga na chave geral. Depois você liga. Já caiu junto. Às vezes caiu por causa do ar. Ou só caiu mesmo. Então, olha só, imagina você olhar a perfeita vontade de Deus para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua cidade, para a igreja. Como que eu vou saber qual que é a perfeita vontade de Deus para falar com a minha boca, quando nós oramos em línguas? Por isso que é uma forma perfeita de Deus para nós guerrearmos contra as trevas. Amém? Orar no Espírito mantém o inimigo desinformado
dos planos e dos propósitos de Deus. Provérbios 20:18 diz: com bons conselhos se faz a guerra. Então nós temos um idioma celestial que transcende o nosso entendimento e que não é limitado ao tempo e ao espaço, e que Deus confia a nós para nós falarmos a infinita sabedoria dele através das nossas bocas. E por isso que o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios 14:5, vai dizer assim: eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. E ele mesmo vai dizer também que ele orava em línguas mais do que todos eles juntos. Por quê? Porque Jesus nos deu autoridade, amém? Ele diz lá em Lucas 10:19: eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo para pisar serpentes e escorpiões. Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligarmos na terra será desligado do céu, amém? Amém? Mas Jesus também falou que o reino de Deus é conquistado à força, e que nós temos que entender que Jesus não está mais aqui na terra, fisicamente ele não está, mas ele envia sobre nós o seu Espírito para sermos embaixadores de Deus e guerreiros de Deus, para orarmos a perfeita vontade de Deus quando nós oramos, quando nós falamos em línguas, amém? Quando nós entendemos isso e tomamos a nossa posição em Cristo Jesus, Satanás e seus demônios ficam atemorizados. Satanás e seus demônios não ficam atemorizados porque vocês fazem parte de uma igreja. Satanás e seus demônios não ficam atemorizados porque a gente diz que é crente. Satanás e seus demônios não ficam atemorizados porque a gente está com a Bíblia. Satanás e seus demônios ficam atemorizados quando eles sabem quem nós somos em Deus, em Cristo. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nos foi confiado o bom depósito do Espírito Santo, amém? E para todos aqueles que creem e buscam, olha só, você pode receber o dom, olha aqui para mim, de falar em línguas. E você pode orar por você mesmo, você pode orar por todos os santos, a verdadeira vontade de Deus para destruir as obras do maligno e para trazer o reino dos céus aqui na terra, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração para terminarmos aqui a nossa escola dominical. Pode ficar em pé, por favor. E você que tem o desejo no seu coração de receber esse dom de Deus, que é o dom de falar em línguas, amém? Como nós estamos aprendendo. Você crê que você pode receber agora pela fé. Se você já recebeu esse dom e não tem usado, puxa, pastor, eu recebi, mas eu não falo mais, eu falo de vez em quando chove, quando não chove, agora que está chovendo, quando não chove, e na época que não chove, quando chove, quer dizer, eu quase não uso. Então eu quero orar com você, para que a gente possa exercer esse dom que Deus nos deu, amém? Amém? Um dos grandes homens de Deus dos nossos tempos, o pastor Po Yan Shu, da igreja da Coreia, que tem cerca de 1 milhão de membros, ele dizia, e ele diz nos seus livros, que ele ora 1, 2 horas, 3 horas por dia só em línguas, fora o tempo que ele ora em português não, em coreano, na língua dele, ou em inglês, que ele fala inglês, amém? Amém? Então nós temos que orar em línguas, para que nós possamos orar a vontade de Deus para as nossas vidas. Então eu quero orar com você, coloque a mão no seu coração. Pai, nessa noite, Senhor, nós aprendemos o quão importante é nós falarmos em língua para edificarmos a nós mesmos, e para intercedermos por todos os santos, e para orarmos a sua vontade, para que venha o teu reino aqui na terra. Deus, é o Senhor que batiza Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Eu não posso, Senhor, dar esse dom para ninguém, mas nós cremos que nos últimos dias teu Espírito seria derramado sobre toda a carne, e pelo sangue de Jesus, pela tua perfeita vontade, eu oro, Senhor, para cada irmão e cada irmã, recebam nessa noite, para cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, receba agora o Espírito Santo, receba o dom de falar em línguas, e aquele que já tem, venha reavivar esse dom que há na vida de cada um, como Paulo orou por Timóteo. Assim eu oro, Deus, para que venha reavivar esse dom
na minha vida e na vida de cada um, para que nós tenhamos uma constância, para que nós sejamos metódicos, para que nós sejamos perseverantes e no nosso dia a dia, pelo menos 15 minutos, ou meia hora, ou 1 hora, o tempo que nós tivermos disponível, nós possamos estar orando em línguas, temos comunhão com o Teu Espírito e crescendo na graça e no conhecimento e trazendo o Teu reino aqui nessa terra. Assim é que nós oramos e concordamos e agradecemos por mais essa aula do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória.